o que eu estou passando. Olha que legal isso aqui. Olha que... E maluco. Eu gosto de assistir depois, vejo lá no volume 2, lá no mais rápido, eu gosto de ver isso aqui, porque as coisas estão se encaixando, eu estava falando no começo, que eu estava trazendo aqui para vocês falar sobre comportamento do cliente. Uma das maiores dificuldades dos vendedores, e vocês são bons vendedores, eu converso com vocês, viu? A maioria de vocês eu converso, tento puxar, é áudio lá no grupo VIP, alguns mais e alguns menos. Só que depois da pandemia, principalmente, nós entramos tão forte na internet que o comportamento mudou. Só que, olha que legal, nós como vendedores, a gente tem um comportamento como vendedor, só que a gente se comporta como antigamente. Só que comprador, a gente se comporta como a maioria e atualizado. Todo mundo compra no iFood, todo mundo aqui com certeza já comprou alguma coisa na internet. Estão aqui, na verdade, porque compraram, a maioria de vocês, não é indicação, eu tenho um efetivo, um trabalho menor de indicação, é tudo do tráfego, né? Vocês foram lá, clicaram na isca. Por isso que eu gosto de falar da isca. Porque o que eu quero trazer para vocês sempre, e destrava muito a venda, quando a gente tem um olhar do comprador, e não um olhar nosso. Vocês têm muita bagagem do ramo de vocês. E vocês fogem do olhar, aí vocês ficam muito técnico. Eu percebo conversando com vocês, vocês são muito técnicos, vocês são bons. Só que distancia um pouquinho do olhar do comprador. Uma das coisas que eu percebo, tem aqui o Rodrigão, a Vitória não foi ela, não sei se foi o Ricardo, o Marcelo, acho que também sim. Eu tenho certeza que vocês não lembram, olha que isso aqui é importante, do anúncio que vocês clicaram da aceleradora. Vocês têm uma noção. Ah, Vitor, vocês falavam um negócio meio que isso e meio que aquilo. Ó, quando puxa na memória, você fala, pô, ele falou que ia ajudar, que acho que é isso, que é... Ó, tudo acho. E olha que interessante. O nosso cliente também, vocês são meu cliente. O cliente de vocês, que são meu cliente, numa terceira fase, né? Eu me vejo como integrante da empresa de vocês, a nossa empresa aqui. Então, nosso cliente lá na ponta tem o mesmo comportamento. Porque eles são atingidos por um monte de anúncio. É o cara mostrando no vídeo, é o cara assim, é um monte de coisa. É um monte de coisa. E aí, o que eu sempre passo para vocês é a isca. Por quê? Eu tenho que ativar algumas coisas no cérebro do meu cliente, que foi ativado em vocês, viu? Não foi... Ô, Vitor, vocês são legal aí, bom de atendimento. Não, é tudo técnica. Desde o começo até o fim, é desenhado. E algumas vezes até a gente aproxima as falas. Olha que louco. Você falou, mas eu conversei tão legal lá com o Gabriel ou com o Arison, né, que é o novo vendedor. Gente, é tudo treinado. Eu deixei o Arison treinando, eu acho que ele fez com alguns leads, eu não sei quantos atendimentos. Ele foi buscando o lead antigo, ele foi fazendo um processo, eu nem imagino. Mas ele ficou num mês aqui, eu acho que ele fez uns 60, 70. Mas usando o nosso padrão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cliente de vocês, quando chegam, ele só tem uma dor. Precisa comprar, a maioria aqui eu acho que é de mármore ou construção, ele precisa, vamos falar do mármore que é mais fácil aqui para mim. E eu não manjo de mármore, eu não sei a diferença de um verde Ubatuba com um preto de São Gabriel. Quase isso, eu sou leigo.
Mas quando o seu cliente chega, e o seu cliente também não sabe, viu? A não ser, eles até falam, eu vi aí o preço de São Gabriel, mas é de boca para fora, eles não entendem como vocês. Só que eles querem uma cozinha bonita. Vocês não querem também tráfego pago, sabia? Vocês não querem estar aqui fazendo esse treinamento. Vocês querem venda, vocês querem faturamento, vocês querem dinheiro no bolso. Olha como eu saio de um ponto, eu chego no ponto, ok, para vocês terem venda e dinheiro no bolso, todo o processo, tem uma jornada. Precisa captar o cliente lá na internet, o cliente precisa entrar no WhatsApp, a gente precisa fazer um processo diferente. E quando eu falo, não é eu vou ensinar, eu nunca ensinei ninguém a vender, eu só mudo estratégia. A estratégia, sim, a gente muda. Pô, a gente podia utilizar mais isso e não aquilo. Vocês não vão falar assim, putz, que nem eu falei para vocês, vocês são bons vendedores. Só que o encantamento... deixa eu só desativar o som aqui. Só que a estratégia, quando a gente remodela a estratégia, parece mágica. Fala assim, destrava. Por quê? A estratégia, ela é compatível ao comportamento do cliente e não ao comportamento da empresa. A gente se pega, por exemplo, eu uso... Vou falar umas groselhas aqui que eu não manjo nada, tá? A vedação XYZ, eu uso a ferragem, o meu material é... O cliente está olhando para você assim, e falando, Jesus... É a mesma coisa que eu ficar falando de CAC, CTA. Aí você fala, peraí, Vitor. Quando eu falo com o gestor de tráfego, aí parece uma briga de doido. Falo, nós temos que melhorar o CTA, porque senão, lá no final, não vai dar o valor, tal. Então, algumas coisinhas, mas eu sempre, quando eu gosto de falar minha comunicação, eu falo isso porque eu estudo oratória também. Porque eu acho que é uma grande riqueza do mundo do empreendedorismo, é a oratória. Então, eu tenho diversos livros, diversos treinamentos que eu adquiri, porque, olha que legal, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou fazer um vídeo, eu falo que eu tenho que fazer para uma criança de 10 anos entender. Ela tem que absorver. Porque quando uma criança de 10 anos absorver, vocês que são meu público-alvo vai entender perfeitamente. Que o intelecto é diferenciado. Olha que legal. E eu estou falando tudo isso porque quando a gente cria a estratégia do passo a passo para a nossa venda, e quando a gente entende o comportamento do cliente, a gente vai mudando, e são detalhes. Putz, aqui no começo, eu vou entender mais a dor do cliente, e aí eu até falo, até falo muitas vezes que entender coisas pessoais do cliente. Porque quando você entende o cliente falar mais das coisas pessoais, o que acontece? Ele se conecta mais com você. E aí, olha que legal, vocês devem investir. Sabe o que eu fiz para aumentar o meu faturamento? Hoje eu acho que aqui não tem clientes tão novos. Eu aumentei o meu valor. Olha que legal. Eu aumentei o valor. Aí você fala, Vitor, você aumentou seu valor assim? Aumentei. Por quê? Porque quando na minha comunicação eu entendo o comportamento do cliente, eu aumento o valor percebido. Eu já usei essa palavra aqui, eu vou usar de novo. Não é o que a gente fala, é o valor percebido que o cliente entende. O nosso preço, valor, é o que o cliente sente da gente. Quando a gente faz um atendimento, e aquele cliente fala assim, cara, quero fechar com você, é incrível, tal. Ele percebeu o valor e tudo que vocês têm de bom, ele entendeu. Ele absorveu isso. E eu sempre falo, até eu postei um videozinho ontem no Instagram, falando num podcast nosso, uma parte,
que quando a gente entrega primeiro o valor, e o valor é a qualidade de vocês, não falando só, a gente tem qualidade. Isso aí é meio que óbvio. Quando a gente conta uma história a um cliente, um depoimento, isso entrega o valor. Quando a gente fala que a gente é classificado no Google, isso aumenta o nosso valor. Quando a gente fala que a gente tem tantos anos de mercado, isso aumenta a percepção de valor. E aí, quando você vai fazendo todo esse trabalho, manda fotos de materiais incríveis, eu já entrei no Instagram de alguns de vocês, o nosso preço, ele está aqui, ó. E muitas pessoas falam assim, pô, Vitor, o que vocês entregam é bom mesmo. Cara, o valor de vocês é top, cara. Vocês ajudam na venda, vocês ajudam nos leads, vocês mudam estratégia, vocês mudam isca. A Mônica mesmo, da Grancilis, ela falou, Vitor, eu quero usar uma outra isca. Olha que legal. Ela colocou uma pia, uma promoção de uma pia. Olha como que ela é usada. Em um formato que não é meio padrão. Vou falar aqui, uma pia normal é 2 por 70. Eu não tenho, olha como, vocês vão dar risada e falar assim, ele não tem nem noção nenhuma. E não tem mesmo, eu nunca medi uma pia. Mas que seja 2 por 70 é um padrão aí, de apartamento e tal. Eu acho que ela colocou 1,70 por alguma coisa lá, foi meio maluco. Por quê? O cliente, quando cai no WhatsApp, é a mesma sensação de vocês. Ele meio que depois da conversa, ele nem sabe, ele só sabe que foi uma promoção e o gatilho mental dele foi assim, eu estou fazendo o melhor negócio em valor. Eu estou fazendo o melhor negócio. Eu estou falando aqui para vocês, que nem eu falei, eu não quero ensinar vocês a venderem, mas eu quero passar para vocês entender sensações do cliente e o que a gente pode ser estratégico. Que o cliente de vocês, no final, se a pedra for branca ou preta, tanto faz. Alguns vão ser mais chatinho, que é mais claro ou mais escuro. Mas ele quer aquela cozinha incrível. Eu falei na semana passada, sabe que é a pior coisa, principalmente do marmorista, que vocês fazem e o cliente lasca o cliente? Por exemplo, o cara está no Preto São Gabriel, você fala assim, nossa, olha essa pedra que eu fiz essa cozinha. E mostra um negócio todo diferente. Aí explode a cabeça do cliente e fala assim, putz, da minha cozinha isso aí fica legal também. Aí o cliente fala, qual que eu compro? Por quê? Porque vocês são autoridade. Vocês são especialistas. Vocês fizeram aquela cozinha e ficou maravilhosa mesmo. Principalmente nas fotos de vídeo, quando coloco o planejado. Eu falo isso que aconteceu comigo quando eu fiz. O cara mudou a minha pedra. E o cara não era bom vendedor. Ele deu uma opinião que eu e minha esposa falamos assim, caraca, é verdade. E olha que eu falo para você, o cara foi lá, ó, o que é legal é isso aqui, percebi que não tinha um processo de vendas. O cara não tinha técnica, o cara não tinha nada. Quando o vendedor tem, ela tá percebendo alguns gatilhos. Mas explodiu, e ó, que legal. Mesmo entendendo, mesmo eu sabendo, mesmo eu sendo um estudioso de programação neurolinguística e comportamento humano, a minha cabeça explodiu e na hora eu falei, caraca, essa pedra fica legal mesmo. Minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela. Olha que interessante isso, quando eu falo isso, como a gente gera influência, dependendo como a gente fala, o tom de voz, a nossa estratégia até de persuasão, você muda até a opinião do cliente. E eu acredito que já deve ter acontecido com vocês. O cliente estava indo numa linha, vocês falaram, ó, pô, olha isso aqui que eu fiz, olha que legal. Mas por que eu falo isso? O cliente ele quer resolver aquele problema e quer deixar a cozinha mais bonita possível. E claro, eu e você e todo mundo com o preço melhor possível. O cliente, quando chega até você, na mente dele, ele já pagou um preço. Então, exemplo, é R$2.000.
é R$ 2.000, ele já pagou. Dependendo como que eu vou aumentando o valor percebido, o que você precisa vender é só a diferença. Porque ele já sabe que 2, 3, 5 mil reais ele vai investir. Porque, malucamente, não sei porquê, ele colocou esse custo na cabeça dele. E é por isso que todo mundo fala, obra é doido, né? Você faz um planejamento, depois aumenta 50%, 30%. Por quê? Aí eu mudo uma pedra, eu mudo um piso. No meio do caminho a gente também muda. Não é culpa só dos fornecedores. A gente muda também como cliente. Então, olha que interessante a ferramenta que a gente tem na mão de entrar e conectar mais com o cliente, porque também o nosso concorrente não está fazendo isso. Alguns de vocês, eu falo, né, e repito, com certeza falou com empresas, não é um concorrente meu, mas ele toma meu cliente, né? Com gestores de tráfego. Pô, Vitor, já falei, mas que o Gabriel passou lá para mim, que o Alisson passou para mim, foi incrível, eu decidi comprar de vocês. A gente, quando o cliente chega aqui, o primeiro momento, antes da venda, é conexão. Porque quando a gente conecta, isso é um fator de todos, e aí, ó, voltando ao que eu estava falando com a Aline, eu até marquei aqui, porque como ela falou para mim, a gente compra sempre por um impulso emocional. Ninguém compra de uma forma racional. Então, a gente compra com o emocional. Então, quando eu me conecto, quando eu falo dos benefícios, quando eu dou algumas previsões de alguns erros que vocês já consertaram, o cliente se aproxima e quer extrair mais de vocês. Olha que legal isso aqui. Ele quer extrair. Ele fala, putz, o Rodrigo manja de mármore. Cara, mas Rodrigo, se eu fizer minha bancada assim, quanto que fica? E se eu usar a pedra B? E se eu colocar um beiral? E se eu... Ele vai puxando essas informações. Por quê? Porque meu conteúdo do começo, antes de começar a venda, por isso que eu falo que o CMC, ele antecede a venda. Tem muitos de nós que começamos sem o CMC. Já começa na carta de vendas que eu chamo, que é a apresentação, pedra, já indo, caminhando para o orçamento. Eu gasto aqui 70% da minha energia no CMC. O meu time aqui, o que eu oriento, e o que eu percebo que os clientes fazem a mudança na estratégia, por isso que eu falo que é estratégico, para gerar venda. Que nem a Mônica mesmo, a Mônica ela não estava conseguindo vender, ela ficou 2 meses sem vender. Mônica, muda isso aí. Mônica, vamos... Espera aí que tem alguém querendo entrar. Muda a sua estrutura de vendas antes de começar a fazer a carta de vendas, antes de começar a venda. E aí ela falou assim, pô, hoje eu ligo para o cliente, a gente começa a conversar, ele começa a falar dos desafios dele, porque quando ele está falando do desafio dele e você está perguntando, ele está te entregando o ouro. É legal que eu escuto o Gabriel, isso aqui, atendendo novas marmorarias, novas vidraçarias. Aí eu viro aqui para o time e falo, olha lá, o cliente está entregando o ouro. Ó. Se ele souber usar isso aqui, ó, é fechamento na certa. E olha que ele está ainda no CMC. O CMC ainda é introdução. O lead chegou no WhatsApp, teve aquelas conversas breves. E aí o mapeamento, para mim o mapeamento é a coisa mais linda que tem. Eu gasto muito tempo no mapeamento. Ô, Rodrigão, mas fala aí, como que é a sua história de mármore? Gabriel perguntou isso para vocês, não sei se vocês lembram. Mas me conta aqui, por quê? Quando você começou a contar, você começou a falar, olha que legal isso aqui, e o seu cliente vai dar esse ouro para você. Você começou a falar dos seus desafios de venda. Putz, mas eu tinha uma marmoraria, antes da pandemia a gente vendia para caramba, era muito mais fácil, a concorrência aumentou, e é isso, tal. Eu falo, nossa, olha o doce que o Rodrigão tá mandando para a gente.
Cara, eu só vivo de boca a boca. É o que eu mais gosto de ouvir. Eu falo, meu Deus. Entrega mais aí, Rodrigão, vai, continua. E aí a gente vendia assim, a gente vendia assado. Deixa o cliente descarregar. Então, por exemplo, como que você imagina aí o que você quer comprar? Me fala aí só para eu entender e te ajudar. Isso eu já estou falando como se fosse um marmorista, ou um vidraceiro, ou... Me fala aqui. Porque muitas vezes o cliente compra errado. Olha já o gatilho que eu dou no cliente. Chega muita gente aqui para mim com um orçamento errado. Eu ajusto e melhoro para o cara economizar. Vai acontecer isso? Não. Só que quando eu falo isso, o sentimento do cliente, ele fala, putz, é isso, esse cara vai me ajudar. Olha como muda. Mas, Vitor, o meu não vai ser o menor valor. Não, eu falei que o valor que eu vou entregar vai ser muito melhor do que ele imaginava. Eu vou entregar um caminhão de coisa diferenciada. Então, meu valor, que eu saio da prateleira dos concorrentes, e aí eu entrego algo diferencial. Por isso que eu sempre falo, e claro, isso aqui não é só eu, são estudos de comportamento de compra, que o cliente compra com o emocional e justifica com o racional. A gente nunca compra com o racional. Por que que eu falo isso? Já aconteceu comigo e com vocês. Quando a gente não compra na hora, você ficou louco para comprar alguma coisa. Não comprou, 10 dias depois você fala, ah, deixa quieto. Porque aí sim o racional trabalhou. No caso da construção, que a maioria aqui que eu acho que é, o cliente precisa do seu produto ou serviço. Talvez do meu produto ou serviço o cliente viva sem. Vai ser um pouco pior, vai ser um pouco desafiador, mas eu não atendo todas as empresas do mundo. E muitos vivem sem. O cliente da construção, ele vai comprar de alguém que conquiste ele. Então, todos os passos da sua venda, tá ótimo. Eu tenho que só criar percepção que esse cliente entenda o que eu estou falando. É aí que está o desafio. Porque os clientes que estão chegando dos leads, eles querem comprar de alguém. Eles não chegam e falam assim, eu estou vendo lá a Sana, né, o Rodrigão lá, pô, mármore, promoção, a gente faz sempre essa maluquice. Cara, que legal. Deixa... Aí conversou com você, pegou o orçamento e falou, não vou mais comprar não quero pia não. Não existe nem lógica nisso. E aí, quando eu divido o meu atendimento, que eu falo o CMC, que é o quê? Conexão, que é o bate-papo, porque tem um desafio no digital de fazer o cliente falar. E não é só de vocês, é de todos, o meu também. O cliente clica no nosso anúncio e depois fica mudo, mas é porque a vida é maluca. E a sensação do cliente é mais ou menos que nem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, um monte de empresa. Imagino que é tudo marmoraria trazendo uma promoção para mim. Então, eu estou vendo o Rodrigo, estou vendo aqui a vitória da FS e a Planalto. O sentimento do cliente, ele clicou no anúncio por causa de uma emoção, porque o nosso anúncio causa uma ação, mas por algum motivo, clicou à noite, ele esfriou, no outro dia, se você não conquistar ele fala, não, tem um monte de opção. Porque ele não tem conexão nenhuma com você. Ó, vamos falar, eu compro com o João, com a Maria ou com o Pedro, ar-condicionado? Vocês me sugerem? Não, compra com o melhor. Melhor custo-benefício, você vai falar para mim como amigo. E o cliente na internet está nisso também. Porque ainda não entenderam o valor de vocês. Ele não entendeu, vocês não conseguiram aumentar essa temperatura do valor, o percentual de valor,
E aí, a confiança, ela vem junto. Putz, eu vou fechar com o Marcelo. Cara, ele me passou mais segurança. Ele parece ser o melhor. O preço até que está equivalente. Olha como que a gente justifica até quando a gente paga mais caro. Está equivalente. Não, do Marcelo está mais caro. Mas a gente fala equivalente. Porque a gente tem que justificar para a gente que a gente não está fazendo uma besteira da compra. Olha como a gente é doido. Nosso cérebro trabalha. Ou, por exemplo, se a esposa ou o marido fala assim, mas por que você comprou isso? Aí a gente vem cheio de argumento. Não, é que eu preciso, que é melhor para isso. Comprou com o emocional e justifica com o racional. E esse método que a gente está sempre falando, sempre trazendo para vocês, é para ativar o emocional. Porque quando eu gero conexão, o cara se sente mais amigo do A, e por isso que ele vai comprar do A, do que do B. Porque o B, ele procurou, talvez está fazendo orçamento, mas o cara não deu uma dica, não deu quais problemas que pode acontecer. Até a semana passada me falaram um negócio que coloca embaixo aí da pia do mármore, não lembro se era calha, um negócio assim. Posso estar falando para minha maior besteira. E eu falei, caramba, isso aí você fala para o cliente? Aí a pessoa falou, não, é meio que óbvio. Não é óbvio. Eu aprendi isso na semana passada, trabalhando com vocês. Tem algum reforço que vocês colocam embaixo da pia, por exemplo, que não é só o móvel, o planejado que segura. É esse trem aí que segura, que eu não sei nem se é aquele braço francês ou o que é, que a pessoa falou semana passada. Falei, olha que interessante. Quando a pessoa está orçando e eu dou essas dicas, o nosso mármore instalado vem com isso, vem com aquilo, a gente usa a cola que é melhor. Sabe coisas básicas? O cliente não é. Só que a gente pensa muito tecnicamente como empresa. Eu quero falar de diferenciais e não de sentimento do cliente. Porque quando eu falo isso, o cliente fala, caramba, outro cara não me falou isso. Será que ele vai colocar? Aí você fala, Vitor, mas todo mundo coloca. Na minha cabeça, não, como cliente. Às vezes, as perguntas que vocês trazem como cliente é tão óbvia e tão... Para a gente que está muito, é tão rasa, mas aí eu ainda falo para o time, falo, não, é que eles não são do mercado. A gente tem que ensinar o beabá também. Vitor, se eu faço isso aqui, é uma coisa tão básica no digital, eu falo, não, a gente tem que passar. Os caras são empresários do mármore, empresários do gesso, empresários da vidraçaria. Os caras manjam disso. E aí você fala assim, caramba, Vitor, mas é? É. E isso gera o quê? Olha que eu estou falando sempre aqui, ó. Sentimento. Quem já leu aquele livro da Mente Milionária? Como que é o nome? Quem lembrar aí também me ajudar? Segredos da Mente Milionária. Quem não leu, é um livro que fala mais de mentalidade, tá? De como a gente agir. Só que ele fala um negócio legal, que eu estou trazendo aqui. Sentimento, olha que eu vou falar para vocês, geram comportamento. E nós precisamos vender sentimento e não razão. Esse é o gatilho. Vitor, mas eu vou especificar a pedra que eu vou vender. Não, isso aí é claro. Quando eu for para a segunda parte, da parte técnica, aí sim, pô, nós vamos usar a pedra X aqui e tal, a metragem é isso, vai ter isso. Aí vem a parte técnica. Porque isso também alimenta o fechamento. Você está passando o orçamento, você já conquistou a pessoa
Isso aqui gera autoridade, o meu nível de confiança de cliente aumenta, e aí o fechamento é muito mais suave. E aí vem o que nós falamos aqui no começo, estratégia. Eu vou falar um negócio para vocês, eu não sei se vocês compraram de primeira ligação aqui. A gente tem, olha que legal que a gente faz. Tem a Vitória, que entra em contato com os clientes. Aí depois os vendedores pegam, aqui é uma pré-venda, eles fazem aquela reuniãozinha onde que apresenta o produto, serviço, todo passo a passo. E aí muitos de vocês falam, pô, eu vou pensar, vou falar com o sócio. É o mesmo padrão do cliente de vocês. A gente agenda retorno. E justifica emocionalmente por que você tem que falar com ele amanhã. Cria essa estratégia na cabeça de vocês. Estava falando com a Aline, os clientes vão, né, passei o orçamento. Ah, você vai falar com sua esposa, com seu esposo? Quando que eu posso falar com você? Amanhã fica um dia legal? Pô, amanhã é feriado, na quinta fica um dia legal? Por que isso? Você tem um novo compromisso, mas justifica. E aí você justifica para o cliente. Sabe por quê? Ainda tem algumas agendas para fazer essa entrega. Você falou que a pedra eu preciso entregar até tal dia, por causa do imóvel, enfim, o que o cliente passar. Justifica, cria essa razão para você pegar essa resposta, para você entregar da melhor forma para ele. E se for o mês que vem? Não sei se você sabe, no mármore, vira o preço em tal data. Eu quero estar utilizando o valor antigo com você, o Rodrigo, o Aline. Eu quero usar esse valor antigo. Eu tenho pedra aqui ainda no meu estoque. E aí, se você me dar a resposta, eu uso esse valor antigo. Porque todo o mercado vai subir. Ó, como que você... Você não falou nada, você não explicou de pedra, nada. Só que o sentimento do cliente fala assim, putz, será? Eu gostei dele, gostei. Olha como que eu vou equivalendo. Mas vamos fazer o seguinte. A gente consegue falar na quinta de manhã ou de tarde? Eu dei sempre dando opções. E quando eu faço isso, voltando aqui na aceleradora, olha que legal. De jeitos diferentes, a gente faz 5 follow-ups antes de mandar o cliente para um robô. E aí a gente vai mandando mensagem. Olha que legal. 5 follow-ups. Rodrigo, nós estávamos negociando uma parceria esses dias, eu vou até usar você, Rodrigo. O Gabriel, Rodrigão, então, ele sempre dava um gatilho para te chamar a atenção, para voltar a conversa com você. Acho que foram umas 3 ou 4, a gente faz 5. Depois a gente manda, porque a Vitória, a gente instalou também um robozinho que manda mensagem, que nem essas que eu mando 6 horas da manhã, que a Bia, eu tenho um sisteminha que eu mando mensagem. E aí, programado, vai as mensagens depois que o Gabriel gastou as 5 oportunidades dele de follow-up. Por isso que eu falo, olha como que é estratégico. A gente no começo tem esse passo a passo, no meio tem esse passo a passo, e é tudo que nem, voltando a falar que eu estava conversando no começo aí com a Aline, é tudo desenhado. E aí os meninos já falam aqui, com esse cliente aqui eu já estou no terceiro follow-up. Deixa eu já fazer bem, porque ele tem uma escala de cliente, porque ele tem volume. Deixa eu fazer meu follow-up. Eles têm um tempo do dia que eles fazem esse follow-up. E vocês podem fazer, por exemplo, mandar uma foto. Isso é follow-up. Cara, terminei uma obra aqui, lembrei de você. Você não está cobrando a resposta dele. Mas a gente tem uma negociação pendente. Olha que legal. Você viu isso aqui? Que bacana. Você viu isso aqui que eles estão usando? A gente cria. E a gente faz isso aí pré-pronto, não é? Na hora Mano, o que eu mando para o cliente? Na primeira, a gente manda um depoimento. Na segunda, a gente manda uma foto. Na terceira, muitas vezes, a gente manda um e-book. Isso estou falando do nosso negócio. E assim, é padrão. Rodrigo aqui,
É a quarta? A quarta eu tenho que mandar é desenhado. Porque é o meu quarto follow-up, é o meu terceiro. Ah, o terceiro não. O terceiro eu vou mandar um depoimento. Rodrigão, olha que legal. Lembrei de você aqui, ó. Olha esse cliente, também é de apartamento. É disso, é daquilo. Aí, ó. Aline, olha que legal aqui, ó. Eu lembrei de você. Não estou falando, me dá a resposta, Rodrigo. E aí, vamos fechar? Vamos dar o próximo passo? Aline, vamos dar o próximo passo? Vamos para cima, Vitória? Você vai comprar? Posso já fazer o pedido? Lembrei de você. E sabe o que é legal? Isso gera um rapport maior, uma conexão. Você fala, putz, esse vendedor é da hora. Esse vendedor é bacana. E é desenhado, gente. Vocês podem ter um tempo. Tô um pouco gripado, gente. Primeiro, eu posso fazer a cobrança no primeiro. Oi, e aí? Tudo certo aí? Amanhã a gente vai conversar. Segundo, eu já tenho uns depoimentos guardados. Vocês também já podem ter uns depoimentos. Eu tenho aqui um grupo na empresa interna aqui, depoimentos de cliente. Um grupo no WhatsApp. Então tá lá para mim, exclusivo, toda hora. Terceiro, posso foto, enfim, criar quarto, quinto. Ah, para mim, 3 follow-ups é melhor, 4. A gente criou 5 aqui. A gente já usou 3 e já usou 7. 3 foi pouco que a gente utilizou, 7 foi muito. Que o cara ficava até meio, putz, grela. Aí a gente faz 5. Olha que legal isso. E a gente vai fazendo esse. E quando eu falo, Aline, que nós estamos falando no começo, é só a estratégia. E eu não fica tão pesado para o vendedor que a gente, quando chega para retornar para o cliente, fala assim, meu, o que eu falo para esse cliente? Eu já chamei ele. Caraca! E a gente gasta muita energia. Aqui, o time, o que ele faz? É a primeira, a segunda, ele dá uma olhadinha lá nas conversas. Não, esse aqui é o segundo follow-up. O segundo é tal coisa. Olha como fica mais leve até para nós. A gente já criou até um modelinho. Isso é estratégia. Isso aí não é vou usar uma técnica de venda, eu vou usar isso aqui. Não, é só a estratégia. Porque isso eu ajudo, voltando a falar, no comportamento do cliente. E vou falar para vocês, faz toda a diferença. Isso eu falo porque a gente faz testes aqui. E que nem eu falei, vender aqui a aceleradora, se você passar um dia aqui com a gente, você vai falar assim, vocês são doido. Vocês são muito doido. Muito maluco. Porque a gente usa estrategicamente, e a estratégia é a comunicação, sempre do jeito que ajude o cliente a entender mais e que gere mais valor para o cliente. Gere mais valor para o cliente. Porque quando a gente chegar no preço, vai estar mais tranquilo. Pô, legal. Você prefere a vista ou a prazo? Você prefere... Na verdade, o fechamento ele tem que ser isso. Entrega daqui uma semana ou daqui 20 dias. Porque o cliente não compra... essa aqui é importante. O cliente não compra o seu produto. Ele vai comprar uma ideia de alguém. A sua entrega é o produto, mas o cliente compra a sua ideia. Vocês compraram, e é tão mais louco, porque eu não tenho produto físico. Eu não tenho aqui, falo assim, pô, que legal, ó. Quando a gente vendeu para vocês, a gente vendeu uma imaginação. Olha que louco isso. Nós aqui da aceleradora, quem já foi atendido para a gente vendeu para vocês. Olha que... Aí vocês vão ficar com medo, né? E falar assim, eu sou muito doido. Ou eu ou a minha empresa comprou. A gente só vendeu uma imaginação. Porque eu não falei, ó, o meu produto é esse aqui, ó. Na reunião não teve como mostrar.
para vocês. Não tem como eu mostrar o produto para vocês. Vocês sabem agora que cliente chega no WhatsApp e a gente melhora esse funil de vendas. Mas, o que é o produto nosso da aceleradora? Não é só o tráfego, não é só aquilo, não é só isso. Não. Olha como que é mais difícil. Como que eu apresento isso em 1 segundo na rede social? Aí que eu falo para vocês, ó, que é a estratégia. Então, aqui tem uma isca, aí eu vejo isso aqui. Aqui nós temos o caminho do cliente. O cliente entra aqui, eu tenho que surtir nele esses gatilhos, essas emoções e sentimentos, porque quando eu trabalho o sentimento, que eu falei para vocês, comportamento, e o comportamento para frente, e aí vai desenrolando todo o processo de venda. Porque a partir daqui aí começa a venda. E a nossa venda, a estrutura dela é cheio de gatilho mental. É cheio. Já começa pelo nome. Quando vocês perceberem, conversarem com o Gabriel cansa de falar o nome de vocês. Ele chega ao Ricardo. Legal, né? Então, Ricardo, a gente vai trabalhar assim, 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 porque a palavra mais importante para o cliente é o nome dele. Então, é cheio de gatilho, processos e estratégia. Acha, dentro do nosso formato, acha esse processo de vocês, aonde que vocês vão colocar mais gatilho mental para gerar sentimento no cliente, para depois ele ter o comportamento que condiz com o que você deseja. Olha que louco isso aí. Por que eu falo isso? Aqui, eu vou falar da aceleradora, que eu assisto o time a vender todo dia. Imagine que o cliente vai andando assim, ó, e aí a gente assim, ó, abre a porta 1, e do jeito que você falar, o cliente vai entrar nessa porta 1. Vocês fizeram isso aqui com a gente. Na verdade, a gente fez isso aqui com vocês. E vocês vão fazer isso com os clientes. Quando você gerar esses gatilhos, o cliente vai conversando, vai andando nesse processo, e aí você fala, pronto, eu brinquei com o Rodrigão aqui. Cara, quando a gente começou, tá, o Gabriel falando, ele começou a conversar com você, pô, o Rodrigo entendeu esse processo. O Rodrigo comprou a minha ideia nessa parte. O Rodrigo, ele foi para essa terceira parte. Todos vocês, no caso, né? E aí, façam a mesma coisa nesse processo do cliente. Ele é mais demorado, ele é um pouco mais chato. Muitas vezes a gente precisa não, a gente tem vontade de pular a etapa, que dá uma ansiedade, putz, eu quero fechar esse cara, puta negócio legal, né? O orçamento aqui vai ser filezão. E aí quando a gente pula, o cliente dá aquele chá de sumiço, você fala, caramba. E olha que a gente gasta energia depois chorando. Eu falo isso aqui porque acontece aqui comigo também, no meu time. Puta, o cliente estava comigo e não fechou. Aí eu falo, sabe aquele começo lá? Você falou tão rápido que ele não entendeu nada, não gerou valor. Eu já sabia que não ia vender. Aí os caras, como que você sabia? Eles falam para mim, cara, você fez assim, 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 assado. E aí eu jogo um jeito mais chucro para eles, né? Mas eu fiz assim? Falei, não com essas palavras. Por quê? Eu sempre tô, mesmo quando eu vendo, eu sempre gosto de estar do outro lado da mesa. O que está sendo passado para o cliente? Pessoal, fez sentido aí que eu estou falando? Sim ou não? Faz joinha, faz no joinha. Top, Marcelão. E aí, eu quero ver com vocês, essa semana para a semana que vem, Marcelo, Rodrigo, a Vitória, a Aline, Ricardo, Maju, não sei se é a Maju que está aqui.
Vamos tentar utilizar esse processo, vai chegar de 10, na média, 20 clientes para vocês uma semana. A Vitória até já sabe. Vamos fazer isso passo a passo e vamos lutar para fazer uma conversão, fazer o passo a passo, porque aí é o que eu quero falar para vocês. Se vocês fizerem esse passo a passo e conseguir chegar até o final de uma reunião para um orçamento, eu quero saber quantas reuniões de orçamento foi feita e quantas vendas foram feitas. A Vitória tem aí, ó, a Vitória deve ter até escrito, porque isso aí eu já venho fazendo há algum tempo. E a Vitória, no passo a passo também, a Mônica não pôde vir hoje, porque normalmente a nossa reunião é quarta. E amanhã é feriado aqui em São Paulo. Quem não é de São Paulo, vocês vão trabalhar amanhã, mas a gente vai folgar. Aqui no estado de São Paulo é feriado. E aí eu quero combinar com vocês. Pode ser, Aline? Pode ser, ô Rodrigão? Bora, Aline. Quem mais aí, ó? Tô vendo aí o Marcelo. Marcelo, tá fazendo alguns orçamentos aí, né? Você tá falando lá no grupo. Vamos criar esse valor. Vamos fazer vendas aí expressivas. Não sei se o Rodrigo também nessa semana já fez algumas vendas. Faz uma semana que a gente voltou, Rodrigo? Olha lá. Foi numa semana, né? Começou agora, né? Se quiser, libera o microfone, Rodrigo. Conseguiu? Aí, uma semana que eu voltei. Tá. Como que aconteceram? Hã? Como que tá aí? Estão chegando, bastante... Tem bastante orçamento, né? Tá com o Ricardo, os orçamentos, é o Ricardo que está fazendo. E bastante orçamento. Essa reunião que a gente fez agora aqui vai melhorar bastante o desempenho, com certeza. Outra coisa que eu peço para vocês usa o plantão, fazer 1 a 1. O que é 1 a 1? Pô, Vitor, eu tô com dificuldade aqui, nessa parte. Tô fazendo orçamento e não tô fechando. Me chama no particular, a gente marca uma reunião e a gente cria uma estratégia nova. A gente faz a leitura do que vocês estão fazendo e aí, pô, uma dica. Vamos fazer isso aqui? Vamos... Muda o jogo. Isso aconteceu com a Mônica. E é legal que quando ela conseguiu converter, a única coisa que eu vou fazer depois de vocês converterem é falar assim, ó, vamos marcar uma reuniãozinha de novo e vocês vão falar mudança e vocês vão fazer um depoimento para mim. E aí eu uso como ferramenta para o meu time de vendas. Top? Certo. Então, viu, Vitinho? Fala aí, esse passo a passo você manda por escrito, se precisar. Passo a passo do... Nós temos já no Keyfy, na ferramenta, que são aulinhas, a gente explicando isso aqui comigo. Pô, quando o cliente você faz isso, eu pedi até para ter eu tenho no YouTube. Ah, tá bom. Mas o listado, ele não fica aberto para o público. Só para quem tem. Beleza. Tá, Marcelo? Também, se você já assistiu, Marcelo acho que já assistiu, a Maju, o Ricardo aí, ó. Vamos conversar, pô, porque cliente eu sei que está chegando. Todos vocês eu sei que cliente está chegando. Vamos só mudar algumas estruturinhas, já com o que vocês fazem, só para falar assim, ó. Falou alguma coisa, Ricardo? Não falei nada, não. Foi mal. É que deu um brilho aqui no seu... Na sua imagem, eu falei, eu acho que ele falou e eu cortei ele. Então, traz esses desafios aqui pra gente, cara, porque é muito legal, e até pra gente. E quando a gente muda um pouco, aí o que acontece?
Pô, Vitão, deu certo lá, conseguimos vender. Cara, é uma vitória nossa também. Entendeu? Fala, pô, que legal, os caras mudaram lá um pouquinho a estrutura, a estratégia do jogo. Porque uma coisa eu vou falar para vocês sempre. O cliente da internet, ele é mais desafiador. Ele é mais desafiador. E não é porque é da internet. É porque eu sempre falo que a indicação, a nossa parte do CMC, ela já foi feita. E muito bem feita por quem indica. Com muito valor e confiança. Entendeu? Isso aí eu falo que é 2 comportamentos. E essa parte do CMC, que é conexão, mapeamento e o compromisso, ele é invisível para a gente. Ele não aparece na indicação. E aí você chega, já fala da pedra, já desenrola, vai embora. Porque esse cliente ele já veio efetivado de sentimento para compra, que aí gerou comportamento de compra. Na internet, a gente faz isso meio que na unha, na mão. E é claro, com essas estratégias que eu estou passando, a gente vai aumentar esse nível. Que aí, depois desse passo, o que acontece? Esse cliente, ele fica no mesmo estágio de comportamento do indicado. Depois desse passo a passo, ele se iguala no comportamento do indicado. Que aí ou já vai na namoraria, ou já pede um orçamento, ou já está indo para o fechamento. Equivale. Porque a indicação é lindo, né? Tivesse muitas, tivesse um mar de indicação, é fechamento. Por quê? Ele já vem preparado. E nós estamos fazendo esse preparo no WhatsApp desse cliente. E é você que vai ter que fazer. O do indicado é quem indicou que fez esse preparo. Então lembra desse nome. Eu tenho que preparar meu cliente para começar a venda. Show de bola? Que aí o fechamento de vocês vai ser um pouco mais suave e efetivo. Pessoal, 9 horas aí. Tamo junto. Qualquer coisa, chama no grupo VIP. Vamos desenrolar aí as particularidades de vocês e bora vender. Tamo junto? Valeu, turma. É isso aí, uma ótima semana para todos. Para nós. Valeu, Ricardo. Valeu, Marcelo. Valeu, Rodrigo. Aline. Maju. Valeu.